Olá a todos e a todas, meu nome é Paulo Diniz, sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, Campus Olinda. E este é nosso curso de EAD, Roteirizando as Histórias em Quadrinhos. Hoje vamos continuar com o nosso processo de tarefas e atividades para a criação de roteiros. Na aula anterior nós partimos de um roteiro de tema livre. Hoje vamos fazer algo mais específico. Então, nossa atividade de roteiro hoje, nós vamos partir não mais de um tema livre, não mais de algo construído por vocês. Os parâmetros da atividade de hoje vão ser, primeiro, o tema. O tema é um trecho de um livro que está em anexo, de Pablo Neruda. É uma página na qual vocês vão tirar os subsídios para construir o argumento e a sinopse. Lembrando que o argumento ele é baseado no livro, no trecho. Vocês vão ler esse livro, ou vocês vão ler esse trecho e começar a mastigá-lo. Você pode tentar fazer o máximo possível fiel ao que está lá. Você pode recriar a partir do que se tenha entendido do texto. Então, lembre-se que o argumento ele é o início, né, a ideia primordial para se construir um roteiro, mas ele não tem que ser fiel àquilo no qual você se baseou. Se pegar uma frase, né, felicidade, veja, dá assim, o nonsense de querer ser fiel a isso. Já você tendo algo, né, uma obra a se basear, cria-se essa expectativa do texto original com o texto adaptativo, ou adaptado. Então, não se prendam a isso, certo? Se quiserem fazer como está lá no texto, pode fazer. Se quiser se basear no que está no texto, também, certo? Fica a critério de vocês, certo? O que eu peço é que tentem trabalhar com a ideia que está no texto. Certo? É um trecho de uma página do livro Confesso que Vivi, de Pablo Neruda. O meio, certo? Serão 2 páginas agora, frente e verso. A4, certo? Então não vai ser apenas uma página. Lembre-se que vocês vão fazer agora 2 páginas. A malha gráfica 3x4, 3 colunas por 4 linhas. Certo? Então lembre-se aquela numeração que vai alterar em relação à tarefa anterior. E os personagens? Os personagens vocês vão se basear no trecho do livro. Então, de certa forma, vocês vão ter que ler o texto e a partir desse texto desmembrá-los em personagens. Quais personagens participam, os principais? Você pode colocar mais personagens, tirar os personagens. Certo? Então, tente fazer esse exercício da escrita. Lembrando que um bom roteirista, certo? Ele tem que escrever muito, tem que ler muito, certo? Essa é a nossa linha. Então, é o que nós estamos querendo trabalhar, ok? E para o modelo das atividades, né? Vai continuar a mesma coisa. Então, a tabela de personagem, o que é que vai alterar? É que nesta tabela você já vai partir de alguns personagens que já estão demarcados, outros você pode criar, né, adicionar ou de redimensionar a participação dos personagens, ok? Tabela de argumento, vocês vão se basear no texto do Neruda. A sinopse, lembrando sempre que a sinopse é mais do que o resumo. A sinopse é como a história se desenrola, como o começo, meio e fim, né? Dando um spoiler, a história existe algumas falas, né? Há um diálogo dentro do texto. A curva dramática, que é baseada na sinopse, né? A curva do tempo, né? Como o tempo se desenrola, como a ação desenrola. O storyboard, como sempre, opcional. Mas, como eu falei, você pode fazê-lo como bonequinho de palito. Mas lembrando sempre que o storyboard praticamente já é o próprio quadrinho, né? Já é o próprio a descrição, né, do roteiro.
A tabela de quadrinização, né? Aquela numeração do quadrinho, enquadrinhamento com as ações, né? A perspectiva, como o quadrinho é desenhado descritivamente. E o balão, né? A narrativa, certamente você vai ter que recorrer ou a fala, ou uma caixa de interlúdio, ou uma explicação para o que está acontecendo, certo? Em relação à história que está lá. E a malha gráfica, né, que houve alteração, né, da tarefa anterior, que agora é 3 colunas por 4 linhas. Então, 3 na vertical, 4 na horizontal, e são 2 páginas. Então vejo que a narrativa é um pouco mais dilatada para 2 páginas, certo? Então, utilize esse também como uma comparação com a tarefa anterior, que era uma página, era um tema livre. Este já é com personagens demarcados, com texto já definido e com uma história já delineada. Vocês vão quadrinizar, vocês vão recriar ou elaborar uma ação a partir de um texto já conhecido.